Prontinho. Valeu, obrigado, Gabriel. Então, bom dia para quem está entrando agora também, né? Sejam todos bem-vindos a esse GD de modelagem matemática, um GD que funciona como família, então por isso que a gente tem muitos rostos conhecidos aqui, de se encontrar toda vez no GD, ao mesmo tempo com caras, às vezes, novas, que eu espero que adentrem essa família e a gente continue se vendo por vários GDs, por várias oportunidades em que a gente possa discutir e falar sobre modelagem matemática. É um prazer estar aqui com o Tiago para dividir esse momento com todos vocês e com tantos outros que poderiam estar aqui mediando essa fala tranquilamente, então eu agradeço a presença de todos e dizer que é justamente por isso que a gente acredita que a comunidade de modelagem matemática no estado do Paraná é tão forte e que há um movimento tão contínuo, vamos dizer assim, e consolidado de modelagem matemática no estado, porque nós temos várias pessoas que, além de se interessar pelo tema, fazem modelagem em suas aulas nos diferentes níveis de ensino e participam desse movimento que, de certo modo, acaba acontecendo de modo muito mais forte durante os eventos da educação matemática no próprio estado, e tem outros eventos que são nacionais e que a gente também está presente falando de modelagem matemática. A gente é reconhecido aqui no nosso país como um estado que pensa e faz modelagem matemática, né, e quando os nossos colegas que também são da modelagem matemática de outros estados estão conosco, quase sempre eles dizem e reconhecem esse tipo de coisa, e muito nos honra poder ter um GD com tanta gente às 8h30 da manhã num sábado para conversar sobre modelagem matemática, né, sobre um tema que nos é tão caro, tão importante, seja do ponto de vista da pesquisa, da prática, sobre que modelagem matemática é essa que acontece na sala de aula, sobre quais são os avanços que, ou o que ainda falta avançar no que diz respeito à modelagem matemática, e que o histórico dos GDs de modelagem tem apontado nos últimos EPREMs, enfim, né, essa comunidade que está avançando cada dia mais e conversando sobre modelagem matemática. Eu sou, para quem não me conhece, o professor Rodolfo Eduardo Vertuan. Eu sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu trabalho aqui no campus de Toledo e trabalho com modelagem matemática há 18 anos, quase 20 anos já. Trabalho assim, eu conheci a modelagem matemática há mais ou menos esse tempo e trabalho há uns 17, 16 anos com isso. E eu acho que é isso, né, de apresentação. Aí eu passo a bola agora para o Tiago, se apresentar também. Bom dia, obrigado mais uma vez pela... Quero agradecer, por intermédio da Gabriele, aos organizadores do EPREM, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com o Rodolfo, um colega de trabalho, mas um amigo também muito querido. A gente tem trabalhado muito junto aí nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, por conta também do programa de pós-graduação. Agradecer também a presença de todos vocês que, como disse o Rodolfo, acordaram hoje pela manhã e pensaram, nossa, que legal, vou lá para ouvir o Rodolfo e o Thiago. Na verdade, vocês vieram para dialogar, porque sabem que o GD funciona desse modo. E também agradecer àqueles que estão vindo pela primeira vez. Eu até sugiro o seguinte, que quem estiver participando pela primeira vez de um GD de modelagem, pudesse colocar aí no chat, para a gente ter uma ideia, né, de quem ainda, vamos dizer assim, não está acostumado com a dinâmica, para a gente também fazer algum improviso possível, dado o contexto das pessoas que estão aqui, que a gente não tinha como saber previamente, né? E agradecer também a SBEM, enfim, todos aqueles que têm promovido o EPREM, desde quando era Rodolfo, antes o professor Dionísio e outros que coordenaram. É importante manter o diálogo sobre os temas que são caros à educação matemática, no nosso caso aqui, modelagem matemática. E, para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Emanuel Kliber. Eu atuo com modelagem desde 2004, então eu também estou indo aí para 18 anos, eu e o Rodolfo, a gente
é irmão também de idade de lidar com modelagem, e eu atuo em programa de pós-graduação, no caso, programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática aqui da UniOeste, tenho orientado aí no campo da modelagem, já comecei lidando com questões mais filosóficas, epistemológicas, eu mesmo, depois passei a orientar mais no campo da formação de professores, e agora estou de novo fazendo uma virada para aquilo que eu comecei lá, que são as questões mais filosóficas mesmo, epistemológicas do campo da modelagem na educação matemática. E é isso, acho que em termos de apresentação, só quero dizer de novo que é uma alegria a gente poder estar aqui junto e dizer como que vai ser a dinâmica do GT. Eu e o Rodolfo tivemos umas 2 ou 3 conversas aí sobre o GD, e o nosso entendimento é um entendimento de que o GD ele é muito mais um espaço de diálogo e de colocar questões, enfim, dar um norte e a gente ouvir vocês, por isso o grupo de discussão, do que necessariamente a gente vir aqui fazer uma palestra ou duas palestras como se fosse uma mesa temática. Até porque eu estive, vamos dizer assim, na constituição dos GDs, quando foi retomado o EPREM, junto com o professor Dionísio, que era o diretor da SBEM, e era esse o entendimento que a gente tinha, aí o Rodolfo também ficou de acordo, mas a gente fez um plano aí de apresentação de alguns aspectos que acho que são importantes, e a gente pode centrar também na questão do pós-pandemia, com todas as questões que nós vamos colocar aqui, que é o tema do próprio evento. Então é isso, obrigado, e acho que podemos iniciar, né, Rodolfo? Sim, então, como o Thiago colocou, a gente preparou uma provocação inicial, porque o título do GD é modelagem matemática, então a gente podia tirar para vários lados, né, no que diz respeito à modelagem matemática. E a gente achou que seria interessante, justamente por conta do pós-pandemia, que é o tema do evento, apresentar algumas informações sobre essa modelagem matemática que tem sido feita nas salas de aula, e, como eu disse quando fiz a introdução do GD, também falar desse aspecto do movimento do GD nos diferentes EPREMs. Então, esses primeiros, a gente vai colocar alguns slides para colocar algumas informações para o grupo aqui, mais no sentido de provocação. E aí eu gostaria que vocês, de repente, ou fossem já escrevendo perguntas no chat, que pudesse provocar todo mundo, ou até mesmo que fossem anotando ali, depois pedisse a palavra para poder conversar sobre essas informações. Eu vou fazer aqui no início, junto com o Thiago, uma apresentação, e parte dessa apresentação eu, inclusive, fiz no EPIMEM, numa mesa que eu tive presente lá, que a Gabriele organizou, porque tem relação com essa provocação. E a gente achou por bem mostrar esse levantamento para esse grupo também, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Então, vou fazer aqui a apresentação, e eu peço para vocês me dizerem se já está aparecendo para vocês quando eu disser que estou apresentando. Está aparecendo para vocês? Sim. Perfeito. Na verdade, era aqui que tinha que começar. Né, então, eu não fiz uma fala que o Thiago fez, que é importante fazer, né, que eu trabalho com o Thiago ali na UniOeste, num programa de pós-graduação, que é o PPG 100, mas também trabalho com uma galera aqui no PPG MAT, na UTFPR de Londrina e Cornélio Procópio, em 2 programas de pós-graduação, e a minha perspectiva de modelagem, melhor, o que eu tenho me interessado por modelagem ultimamente é uma perspectiva mais da psicologia, né, são temas que me interessam mais, então a gente se complementa aqui, né, Thiago? Bom, então, para começar essa fala, eu queria mostrar para vocês um levantamento que eu cheguei a fazer sobre que modelagem matemática acontece nas salas de aula paranaenses. E, para isso, como eu tinha como intenção, lá no caso do EPIMEM, por isso que eu falo eu nesse momento, que foi o levantamento que eu fiz naquela ocasião, eu vou apresentar agora, olhar para o pós-pandemia, eu resolvi, em vez de pegar uma edição qualquer, de qualquer evento, pegar a edição do 9º EPIMEM, que foi realizado ali em União da Vitória. Então, num esquema, assim, os anais estavam prontos, eu comecei a estudar todos os relatos de experiência
para tentar entender que modelagem era essa que tem acontecido nas salas de aula paranaenses no pós-pandemia, para ver se a gente conseguia ter alguns elementos do que estava rolando na sala de aula em relação à modelagem matemática a partir dos relatos de experiência. Então, o que eu vou mostrar aqui agora são algumas provocações em relação a esse contexto, dos 24 relatos de experiência que foram publicados nesse evento que aconteceu agora, no mês de agosto. É isso, agosto? Ou setembro? Fugiu agora. Agosto, né? 1º de setembro. Ah, foi 1º de setembro, por isso que eu estou na dúvida. Eu acho que eu viajei em agosto. Que aconteceu agora em setembro de 2022. Então, são dados muito atuais, e eu acredito que ele representa bem que modelagem matemática tem acontecido nas salas de aulas paranaenses. E eu peço alguma licença para aqueles que também estavam naquele momento, eu vejo a Eliane, que está aqui, que vai ter que ouvir um pedacinho de novo para sentir a provocação que eu pretendo fazer. Então, por exemplo, a ideia era pensar um pouco, refletir um pouco, onde que tem acontecido essas atividades de modelagem, que professores têm realizado essas práticas de modelagem, por que eles realizam atividade de modelagem, quem são os alunos que vivenciam essas práticas, quais são os temas e os problemas que são investigados, com que objetivo as atividades são realizadas, de que modo essas atividades são realizadas, e quais inferências e reflexões podem ser feitas a partir desse levantamento. E aí eu convido vocês a refletirem junto comigo e a se sentirem provocados nesse caminho. Para começar, dos 24 relatos de experiência, ficaram distribuídos assim no estado do Paraná. E tem aqui também no estado de Santa Catarina um dos trabalhos. Mas no estado do Paraná a gente ficou com essa distribuição em relação aos trabalhos de modelagem que foram relatos de experiência no evento. Lembrando que o evento aconteceu em União da Vitória, que está aqui. Então, eu imagino que a distribuição ela é bem representativa do que acontece no dia a dia. Tá vendo? Aqui Francisco Beltrão, Toledo, Terra Roxa, Guarapuava, Maringá, Açaí, Londrina aqui, está lotado, nem apareceu o nome Londrina, ou cidades vizinhas, Campo Mourão e assim por diante. Então, nós temos uma distribuição geográfica de onde têm sido feitos os trabalhos sobre modelagem matemática. Essa informação foi retirada quando o sujeito dizia: essa experiência foi feita na cidade de tal, na escola tal. E quando a pessoa não dizia isso, eu cheguei a entrar em contato com alguns orientadores e perguntar: o trabalho da sua orientada foi feito em que cidade, por favor? Porque faltavam pouquíssimos, eu queria ter uma representação interessante da experiência. Porque, às vezes, a pessoa ela faz, por exemplo, uma pós-graduação em Londrina, mas ela faz aplicação em Açaí. Então, a experiência, o relato, os alunos que estão sendo envolvidos com atividade de modelagem estão na cidade de Açaí, não de Londrina. Né? Então, é essa ramificação que me interessava nesse momento. Bom, uma coisa interessante também é o contexto da realização dessas práticas de modelagem matemática. Em 10 dos 10, 16, 19, 20, dos 24 relatos de experiência, em 10 deles aconteceram nos anos finais do ensino fundamental, em 6 deles no ensino médio, também em escolas estaduais, no ensino superior, na licenciatura, 3, no ensino superior, em outros cursos, 1, em escolas municipais, anos iniciais, 2, ensino superior, na pós-graduação, 2. As atividades de modelagem, então, até por conta da formação, acredito eu, do professor que ensina matemática, com formação em matemática, tem acontecido fortemente nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Bom, apenas uma atividade foi realizada em escola particular e 16 relatos têm como origem o forte convite da realização de uma atividade de modelagem no âmbito de uma disciplina da pós-graduação. E essa informação é bem importante. Talvez o pontapé inicial da coragem ou da primeira experiência com modelagem matemática se dê no contexto de pós-graduações, quando o sujeito ele tem como uma atividade de uma disciplina o convite de realizar essa pós-graduação. E é em diferentes programas, preciso frisar isso, não eram todos do mesmo programa, não. Diferentes programas têm essa mesma prática, e as pessoas relatavam esse tipo de informação. Acho também interessante o fato de apenas uma das atividades ter ocorrido em escola particular, porque a maior parte delas, então, tem acontecido em escola pública. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, e eu gosto muito de pensar nisso. Outra coisa interessante com relação ao número de alunos das turmas em que as atividades de modelagem têm acontecido, olha só que interessante. 5 dos relatos aconteceram atividades de modelagem em turmas que tinham menos de 10 alunos. Em 6, de 11 a 20 alunos. Então, a gente tem
quase 50% das atividades de modelagem matemática que aconteceram sendo realizadas em turmas pequenas, que tinham, no máximo, 20 alunos. De 21 a 30, nós estamos aqui com 6, de 31 a 40, 2, mais de 40, 1, e 4 deles não tinham essa informação. Até porque os relatos não tinham padrão, né, gente? Então, as pessoas não precisavam escrever tudo o que eu queria achar na hora de fazer esse levantamento. A realização das atividades levaram de 1h30 a 6h30. Então, as atividades têm, geralmente, considerando os 21 relatos em que essa informação foi apresentada, um tempo médio de 168 minutos, um pouco mais de 3 aulas. Então, geralmente, as atividades feitas em sala de aula e relatadas nesse evento EPIMEM têm duração de mais ou menos 3 aulas, às vezes mais rápido e às vezes mais demorado, mas em média são 3 aulas. Geralmente elas acontecem nas aulas regulares. Só 2 atividades se deram no contraturno e 4 atividades foram no contexto remoto, mas todas as outras foram nas aulas regulares, o que também é uma informação bem interessante, né? Aqueles que são mais antigos de modelagem sabem que geralmente as experiências de modelagem aconteciam no contraturno. Parece que ela era para um momento diferente, e não para aula regular. E o que a gente verifica aqui já é uma situação diferente do que se via há uns 10 anos atrás. 7 relatos manifestam tratar da primeira experiência do professor com modelagem matemática na condição de professor. Podem ser mais, mas 7 deles frisaram. É a minha primeira experiência com modelagem matemática na condição de professor. Então, olha só, cerca de 70% das atividades foram desenvolvidas em turmas de até 30 alunos e cerca de 50, quase 50 em até 20, com 20 alunos. Tiveram duração de 3 aulas, como eu falei, só que uma coisa importante, por vezes, era um período de uma aula, só que nem sempre eram aulas seguidas. O tempo de realização podia durar semanas. Às vezes, os professores relatavam que usavam 20 minutos de uma aula, na semana seguinte, mais 20 minutos, e assim por diante. E aí eu coloquei aqui uma primeira observação, que é a importância de sentir-se com o outro, que os relatos manifestaram no momento da realização de atividades em modelagem matemática, principalmente no contexto da realização das primeiras atividades em sala de aula, e o papel desempenhado pelos programas de pós-graduação e também as licenciaturas no que diz respeito ao primeiro passo. A importância da prática da modelagem matemática na condição de professores, e aí eu chamo a atenção para a importância da prática de modelagem na condição de professores acontecer no âmbito da formação inicial e continuada de professores, justamente por conta do sentir-se com o outro, né? Que é uma coisa que os relatos trouxeram como resultado. Mas aí eu jogo algumas perguntas para a gente pensar. E aí? Como fica a continuidade das práticas de modelagem nas salas de aula, para além do momento da participação em alguma formação? E uma segunda pergunta que eu acho que a gente pode pensar é, como ficam as práticas dos professores que em algum momento vivenciam e acreditam no potencial das atividades de modelagem, independente deles continuarem fazendo modelagem? Como é que ficam essas práticas? Elas não se modificam depois de conhecer modelagem, de vivenciar e acreditar no potencial das atividades? Os temas foram muito diversos, o que mostra alguns deles muito recorrentes e outros que são bem novos. Então, balões, pêndulo simples, cerca elétrica, campo de futebol, movimento de flecha, sono e crescimento, espaço escolar, rotina diária, razão áurea, redes sociais e assim vai. Aqui atrás até tem um monte de perguntas, mas eu vou focar em outras observações por conta do nosso foco aqui. Dos 19 trabalhos em que foi possível observar esse aspecto, em 15 deles o tema e o problema foram propostos pelo professor da turma. Só em 4 os temas foram elaborados junto com os alunos. Então, geralmente, o professor ele leva o problema já elaborado para os alunos trabalharem. Em pelo menos 1/3 dos 15 trabalhos, as atividades foram inspiradas na literatura. Então, sabe quando você pega um relato de experiência de um evento, pega uma atividade de um livro de modelagem, pega uma atividade que já é conhecida de um produto educacional, só que é interessante que todas as atividades foram adequadas diante do contexto da turma. E esse é um movimento muito interessante. Ninguém tentou fazer a atividade tal qual ela foi lida em algum lugar. Todo mundo adaptou a atividade para dar conta de fazer com seus alunos. Então, eu poderia dizer que são atividades diferentes daquelas atividades originárias que o sujeito conheceu e se inspirou. Em apenas um trabalho, a atividade de modelagem foi realizada por diferentes professores de diferentes áreas da escola. Em todas as demais experiências, a atividade se deu somente na disciplina de modelagem matemática. E a gente pode se pensar,
A atividade, então, conta com que tipo de interdisciplinaridade? É uma pergunta que a gente se faz. Se o professor de matemática dá conta sozinho, faz só na aula dele. Há certa diversidade no que diz respeito aos modos de apresentar os problemas de modelagem, desde enunciados mais fechados, até temas amplos, até temas mais amplos que se abrem em diferentes pequenas perguntas. E a gente percebe muito claramente isso dependendo do nível de escolaridade em que a atividade de modelagem se realiza. Então, a atividade de modelagem nos anos iniciais, às vezes, tem várias perguntinhas, porque elas meio que conduzem as crianças a irem refletindo sobre aspectos diferentes de uma atividade. Quando são atividades feitas no ensino médio, geralmente é uma pergunta ampla em que as pequenas perguntas são pensadas pelos próprios alunos conforme precisam lidar com um problema. Então, são adaptações feitas diante do contexto também. Isso é bem interessante. Dos 24 trabalhos, em 2 deles, os dados necessários à resolução do problema foram fornecidos pelos professores. Em 5, os alunos precisavam recorrer a informações da internet. E olha só que curioso. Em 17, os alunos precisavam ou realizar uma experimentação, ou realizar uma entrevista, ou utilizar o Google Earth para coletar dados. Isso, para mim, foi muito um chacoalhão, porque isso combina muito com o que eu acredito, que é o que tipo de atividade de modelagem me interessa mais, e que possivelmente eu gosto mais de trabalhar com os meus alunos. É o de botar a mão na massa, de coletar os dados. Olha só, se a gente for analisar e considerar que os 5 alunos, em 5 os alunos precisavam recorrer às informações da internet, dos 24 trabalhos, em 22 os alunos precisaram coletar dados, correr atrás de informações. Só em 2 os professores levaram tudo pronto. Isso é muito interessante. Em relação às justificativas para o desenvolvimento da atividade, em 5 trabalhos, os autores manifestaram que o interesse de trabalhar com modelagem era para abordar conteúdos matemáticos específicos. Então, eles diziam, eu trabalhei com modelagem porque eu queria abordar função exponencial, porque eu queria abordar logaritmo. Essa era a justificativa do relato de experiência. Em 12, eles manifestaram interesse em abordar situações extra-matemáticas específicas. Então, é quando ele dizia assim, eu queria entender qual é o tempo ideal de sono de uma criança. A matemática que vai aparecer é uma consequência, mas o foco é o tema. 6 manifestaram interesse em abordar matemática e situações extra-matemáticas, uma combinação dos 2 primeiros. E 1 manifestou a intenção de possibilitar a vivência dos alunos de uma atividade de modelagem, porque ele queria que os alunos entendessem e vivenciassem uma atividade de modelagem. O que se faz em uma atividade de modelagem. O que soa dessas outras informações que eu coloquei agora? O que emerge disso para a gente? A literatura em modelagem como um dos suportes para a utilização da modelagem em sala de aula. O ouvir os alunos como modo de conhecer seus interesses e propor atividades que podem ser abraçadas pelos estudantes. A experimentação como um aspecto fortemente associado ao fazer matemática por meio da modelagem matemática. Em poucas atividades, a modelagem aparece como desencadeadora de... isso aqui eu queria convidá-los a pensar comigo sobre isso. Em poucas atividades, a modelagem aparece como desencadeadora de aprendizagens de conceitos matemáticos novos para a turma. Em sua maioria, abordam matemáticas já estudadas pelos alunos em algum momento da sua vida. E aí eu chamo a atenção para o seguinte. A importância da produção em modelagem, sempre que possível, se dedicar à apresentação explícita das atividades de modelagem como potencial de releituras e de utilização em outras salas de aula. Que os relatos funcionem como convites. Quando a gente faz um relato de experiência para um evento, de repente, se sentir fortemente convidado a dar elementos que permitam que outros que conheçam o nosso relato possam se inspirar na atividade e realizar atividade similar na sala de aula deles. Às vezes, os nossos relatos não dão essas informações. A gente diz o que sentiu, o que viveu, mas a pessoa não consegue entender o que foi feito. Então, eu acho que essa importância, considerando essas informações. E aí vem as minhas provocações também. Como fica a introdução de conceitos de matemática ainda não estudados pela turma por meio de atividades de modelagem matemática? Ou seriam as atividades de modelagem um tipo de atividade reconhecida só para revisar conceitos matemáticos já conhecidos pelos alunos? Estaríamos utilizando a modelagem para fazer algo diferente nas aulas de matemática? Ou a modelagem tem sido atividade constante nos contextos das aulas daqueles que nos presentearam nesse evento com seus relatos? Outra informação interessante aqui, olha só, Adriana, que legal.
muitos relatos sugerem que o uso das tecnologias digitais tem acontecido de modo relativamente natural, por uma demanda dos estudantes, e como uma estratégia sem a qual não é possível desenvolver atividades de modelagem matemática. E, no caso, as pessoas nem discutem a tecnologia, simplesmente dizem que os alunos usaram. É do tipo, é como se fosse um lápis, como se fosse uma calculadora, como se fosse uma coisa que eu preciso. Ninguém proíbe, ninguém sugere, simplesmente acontece, porque não tem como ser diferente. E isso, para mim, é um efeito do pós-pandemia. Um uso meio que naturalizado das tecnologias. Pelo menos em atividades de modelagem matemática. Opa! Queria chamar a atenção que em modelagem, o que pareceu pelos relatos, os papéis desempenhados por professores e alunos são igualmente importantes. Não há papel coadjuvante. Mas, principalmente, uma coisa que eu queria chamar a atenção é isso daqui, ó. Apenas a partir desses 24 relatos de experiência, 23, considerando que um diz de uma atividade, mas não se deu no contexto da sala de aula, mais de 460 alunos vivenciaram diretamente uma atividade de modelagem matemática. Aí eu coloco, imagina o que isso representa para esses alunos. Só em um evento, só em 24 relatos, a gente sabe que nem todo mundo que faz modelagem escreve um relato de experiência para um evento. E só desses relatos de experiência, desse evento específico que aconteceu em setembro, mais de 460 alunos vivenciaram uma experiência de modelagem matemática. Eu fui contando quantos alunos os professores de cada relato tinham dito que tinham vivenciado a experiência. Opa! E aí uma sugestão que eu dei lá no evento, até a Eliane era da SBEM que estava lá no momento, agora tem mais gente aqui, né, Emerson? E que eu vou retomar a sugestão aqui, que é uma coisa que tem me incomodado, até porque eu venho de uma cidade chamada Alvorada do Sul, no norte do Paraná, que tem 9 mil habitantes, e eu sempre fico pensando na cidade da qual eu vim, porque hoje eu estou numa cidade maior, Toledo, venho de outra cidade que é Londrina, e eu fico pensando que seria importante desenvolver um projeto apoiado nos diferentes núcleos de modelagem matemática do Estado, lembra do mapa que eu apresentei no início? Que felizmente são muitos, de modo a interiorizar ainda mais as discussões e práticas de modelagem matemática. Na minha cidade, não sei se os professores sabem que existe um movimento com esse nome, existem práticas que são caracterizadas assim, e que são possibilidades para a sala de aula, numa aula de matemática. E eu nem estou falando da formação continuada que eu acredito, estou falando daquela formação convite, sabe quando você vai e de certo modo, desperta o interesse e mostra que existe? Eu acho que poderia ter um movimento nos diferentes núcleos para interiorizar a discussão de modelagem matemática no estado do Paraná. Eu acho que a gente está pronto para esse passo. Tiago. Obrigado, Rodolfo. Eu não tive acesso a texto e nem a tua fala. Olhamos, sim, os slides, mas ouvindo você falar, assim, dando sentido para isso. Agradeço mesmo, acho que aprendi muito aqui sobre várias questões importantes e pude pensar também nas coisas que a gente vai falar um pouquinho para frente. E fica difícil falar depois do Rodolfo, eu sou um fã do Rodolfo, ele é muito bom, ele sabe disso, né? Quer dizer, ele não sabe, ele sabe que eu sei. Eu vou tentar falar algumas questões, o Rodolfo foi tangenciando algumas delas, das que a gente vai colocar à frente, e a minha fala ela vai um pouquinho diferente, vou tentar também ser um pouco mais sintético, porque não temos tantos, na minha fala não tem tantos dados, é mais, vamos dizer assim, o exercício do pensar sobre o todo, sobre as questões que o Rodolfo coloca também, e outras questões que ele também não colocou, porque são anteriores ao próprio levantamento que ele faz no estado do Paraná. E eu também anotei algumas questões aqui que a gente acho que pode fazer provocações depois acerca daquilo que o Rodolfo expôs. Qual foi o exercício que eu e o Rodolfo combinamos de fazer nessa segunda parte? Durante 3 EPREMs distintos, eu participei de GDs com Karina, com Lilian, depois com a Gabi, e a gente escreveu lá algumas demandas que a gente considerava que eram importantes, focando nas questões das práticas.
E sugeri ao Rodolfo, dado também um intervalo aí que não teve GD de modelagem no último IPREM, que era importante retomar aquelas questões e dizer o que a gente deu conta, pelo menos no meu entendimento. O Rodolfo não discordou de mim também, então talvez agora ele possa fazer isso publicamente, e vendo aquilo que a gente deu conta enquanto comunidade, e colocando como perguntas mesmo, aquilo que a gente talvez não tenha dado conta, ou que eu não tenha acompanhado, que talvez nós tenhamos avançado em alguma medida, mas eu não dei conta de acompanhar, e vocês que pertencem ao GD, pesquisam e realizam modelagem nas suas salas de aula, na sua prática cotidiana, escolar, vamos dizer assim, dão conta, tá bem? Então, essa segunda parte são demandas práticas para modelagem e implicações à pesquisa. Pode passar para mim, Rodolfo, por favor? Que eu estou inoperante aqui. Eu vou aguardando suas orientações para eu passar na hora que você achar conveniente, tá? Tá, perfeito, beleza. É que eu cliquei aqui para passar, mas não foi, daí que eu me lembrei. Então, nós elencamos lá em 2014, Karina, Lilian e eu, nós elencamos algumas demandas sobre a prática de modelagem na educação básica. E são essas que vocês estão vendo aí. Superação de relações meramente burocráticas entre a universidade e entre a escola, solicitando uma maior inserção dos professores que atuam na escola e em espaços acadêmicos. Bom, o que isso significa? Significa que a gente vinha identificando nas pesquisas essa relação muito efêmera que se dá normalmente entre a escola e a universidade, e isso implica, sim, na prática de modelagem, nos estágios supervisionados, nas outras atividades que possam se desenvolver na escola, mesmo no PIBID, enfim. A segunda demanda é a compreensão da própria cultura e conhecimento sobre a formação. Isso falando especificamente dos professores, que todos nós, fazendo quase que uma autoanálise da própria cultura escolar e do conhecimento sobre a nossa própria formação, como ela se dá, que aspectos são importantes a ela. O terceiro item ali é a aquisição de habilidades específicas do trabalho com a modelagem. Bom, isso é amplamente relatado na literatura internacional também, pela própria Kaiser e outros, vai dizendo que é preciso adquirir conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo a ser trabalhado com modelagem, e parece que isso continua sendo uma demanda ainda para que modelagem possa estar lá uma prática na educação básica. A gente olha para os relatos que o Rodolfo coloca, e tem muita gente começando, mas também tem muita gente que parece que não é a primeira vez que está lidando com modelagem. Então, isso também vai indicando que esses relatos, essas primeiras experiências, elas acabam cumprindo um pouco essa função. O quarto aspecto é a aceitação pelas escolas de que o contexto escolar requer mudanças profundas. Não é uma questão apenas sobre modelagem, depois eu quero colocar uma provocação sobre isso quando a gente falar mais à frente do que a gente avançou, que eu entendo que a gente conseguiu avançar e o que a gente não conseguiu ainda. E o quinto item é a inserção de práticas continuadas e cada vez mais intensas de atividades com fundo investigativo. Aqui também é uma questão, acho importante, pensando que não apenas em modelagem, mas pensando que se pode fazer educação matemática em práticas que são investigativas, que não apenas a modelagem estando junto aí com essas práticas com fundo investigativo, ou atividades. Convívio dos professores de educação básica com coletivos que desenvolvem pesquisas e prática de modelagem matemática, acho que isso é tranquilo, e compreensão do papel da modelagem matemática diante das diretrizes curriculares da educação básica, no caso agora, BNCC, as orientações das diretrizes do Estado do Paraná, e a gente pensar como é que fica a questão da modelagem matemática neste novo contexto
de política educacional que a gente vive no país. Para a gente ter uma ideia, agora, com a mudança de governo, já tem um indicativo que eu chamo de reforma da reforma. Então, a gente não sabe muito bem como é que vão ficar essas questões, acho que é importante a gente pensar como é que fica a prática de modelagem na educação matemática, nesse contexto todo que nós atuamos, porque nós estamos inseridos num contexto de políticas educacionais. Por favor, Rodolfo. E sobre as demandas da prática do ensino superior. Lá a gente colocava assim, a aproximação dos grupos de pesquisa dos professores da educação básica. Superação de relações meramente transitórias que envolvem sujeitos pesquisados. O que a gente percebe muitas vezes? Que o trabalho que a gente faz de pesquisa, ele se restringe àquele momento. Tem outros textos que escrevi junto com os meus orientados e também alguns individualmente, falando um pouco dessa questão. Veja, quando o Rodolfo traz ali anteriormente a ideia de que, deixa eu ver aqui onde que eu anotei, situações meramente transitórias. Ele vai falando que na pós-graduação, acho que 16 era, acho que eu perdi o número aqui, Rodolfo, mas assim, as pessoas têm uma experiência com modelagem matemática a primeira vez numa disciplina de pós-graduação, certo? E, claro, funciona como um convite, alguns vão continuar fazendo, mas esse tipo de abordagem, ele gera, e ele é predominante, isso lá em 2016 a gente já tinha identificado também em um outro levantamento, ele continua sendo predominante nas práticas sobre modelagem. E o que isso faz? Isso faz com que a gente trabalhe com situações transitórias mesmo dos sujeitos pesquisados. É a mesma coisa com os relatos. Então, quando o Rodolfo perguntou lá, o que representa esses 420 alunos? Ele coloca um ponto de exclamação, e eu provoco, né? O que significa, na verdade? Porque dentro de uma relação transitória, em práticas que talvez ainda não estão tão alinhadas, aquilo que a gente esperaria de uma prática, vou chamar assim, usar um exagero, uma prática exitosa de modelagem, então a coisa ela não é tão linear assim. A gente precisa pensar, eu acho, nessa questão, de fato, representa muita coisa, mas ao mesmo tempo que isso significa, certo? Qual é a relação que a gente tem em termos de pesquisas e de práticas quando a gente desenvolve com esses alunos uma primeira experiência ou coisas do tipo. Compreensão de que a cultura do ensino superior difere em pouco da cultura escolar vigente. Ou seja, os modos como a gente trabalha no ensino superior, eles são exemplares do modo como se vai atuar lá na educação básica. Então, os professores que atuam no ensino superior, talvez tenham que se perguntar assim, como é a minha prática? E a minha prática, que tipo de espelhamento eu gostaria que da minha prática no ensino superior tivesse lá na educação básica? Quando eu atuo com modelagem com os meus alunos. Qual é o modo como eu organizo as minhas aulas, o modo como eu trabalho matemática? Será que eu ensino matemática? Pensando na fala do Rodolfo, tá? Não quero ser usurpador aqui, mas assim, será que eu ensino matemática quando trabalho com modelagem matemática no ensino superior? Eu tenho feito isso, os meus alunos viram claramente que eu ensinei alguma matemática para eles quando eu trabalhei no ensino superior? Essa pergunta a ser feita. Algumas delas. Manutenção do espaço de socialização contínua de atividades de modelagem matemática. Lá, a gente colocava que era preciso implantar no texto com a Lília e com a Karina. Mas a gente sabe que já tem algumas que têm permanecido, principalmente, assim, falo do meu grupo, mas eu sei que tem outros lugares também que têm feito isso. A Paula Malheiros, por exemplo, não no Paraná, mas ela tem tentado manter isso lá em São Paulo, um outro tipo de abordagem, e sei de outras iniciativas aí paralelas a essas que têm
que tem realizado. Superação de práticas expositivas, informativas sobre modelagem. Esse é um aspecto que o Rodolfo sempre vinha batendo, e ele fala muito sobre isso. Acho que é uma questão importante a ser pensada, tem a ver com a questão 3 também, com o item 3. Inserção de práticas contínuas e intensas na formação de professores de matemática, por quê? Se a gente pegar as dissertações que foram feitas, desde a dissertação, por exemplo, do Wellington, acho que ele está aí, mas teve outras depois, e outras investigações menores, no próprio PDE, a gente nota que as práticas, apesar do PDE não ser do ensino superior no sentido estrito, né, mas a gente nota que as práticas, normalmente, elas são, assim, muito pontuais, efêmeras, e isso, qual é o impacto de uma prática efêmera como essa, e muitas vezes isolada das demais práticas que se fazem no contexto das licenciaturas de modo geral, ou de outros cursos mesmo. É quase como que um convencimento de um exemplar, assim, olha, eu preciso, isso aqui é sensacional, é excepcional, mas está no contexto de outras atividades, de outras questões, de outras abordagens, e acaba meio que se esvaindo. Construção de projetos coletivos, para além de grupos de pesquisa isolados, isso tem um pouco a ver com aquilo que o Rodolfo aponta, de que ele fala dos núcleos, ele chama de interiorizar parece uma coisa mais psicológica, mas eu entendi o que o Rodolfo quis dizer, levar para o interior do Estado, é isso, né, Rodolfo? Porque eu já pensei assim, vou interiorizar práticas, né? Mas depois eu entendi quando você falou. Essa questão de levar ao interior, levar para as questões mais regiões, assim, ainda que não temos alcance, talvez, mas temos condições, ela tem a ver justamente com isso, porque os projetos isolados, eles têm pouco alcance. Simples assim. Projetos isolados, eles têm uma capacidade de impacto em políticas educacionais quase nulos. Então, até porque a universidade passa por um momento de descrédito, de descrença, de falta de credibilidade, não pelas coisas que faz em si, mas pelo conjunto da obra, e pela conjuntura política, por todas as questões que envolvem o nosso país nesse momento. Se na ciência dura, ou na ciência, vamos dizer assim, mais biológica, no caso, olhando vacinas e tudo, a gente sofre aversão, essa aversão ao acadêmico, essa aversão à produção acadêmica, aversão aos resultados de pesquisa, você imagine isso ao nível das ciências humanas ou das práticas. Que nós não temos essa coisa do 90% de eficácia, do 82%, sabe, do quanto que diminui a internação, você imagina do ponto de vista de práticas que são práticas qualitativas. Então, acho que a ideia dos coletivos era uma ideia importante que a gente colocou lá. E 8, elaboração de projetos interinstitucionais visando um discurso relativamente homogêneo para a formação de professores e compreensão do papel da modelagem matemática para a formação profissional nas diferentes áreas do conhecimento. Pode passar, Rodolfo, faz favor. Vou encerrando, acho que já aqui. Não vou abrir muito, vou deixar mais para perguntas. Pode ir só lá nos dois, Rodolfo, eu só quero colocar rapidamente a leitura, não vou explicar nada. O que eu entendo que avançamos sobre a prática na educação básica? Em várias investigações e diferentes grupos, a gente vê que há professores que avançaram, sim, na compreensão da cultura, da própria cultura e do conhecimento sobre a sua própria formação. A aceitação pelas escolas de que o contexto escolar requer mudanças profundas, e a inserção de práticas continuadas e cada vez mais intensas de atividades com fundo investigativo. Acho que a gente avançou um pouco nessa direção.
Em que precisamos avançar sobre as práticas da educação básica? Estou perguntando porque talvez vocês tenham elementos que eu não disponho. Compreensão da própria cultura e conhecimento sobre a sua formação. Apesar de estar lá, a gente acha que isso aqui é uma coisa que ainda tem que se avançar muito, né? Tem questões que nós não avançamos, por exemplo, sobre a questão da legislação. Pode passar, Rodolfo, acho que isso daí já está ok. E em que avançamos nas práticas de ensino superior? Aproximação dos grupos de pesquisa dos professores da educação básica, manutenção do espaço de socialização contínua, superação de práticas expositivas e informativas sobre modelagem, compreensão do papel da modelagem para a formação profissional de diferentes áreas de conhecimento. Eu acho que isso está muito bem documentado. Em que precisamos avançar nas práticas do ensino superior? Superação das relações meramente transitórias, acho que a gente precisa avançar mais aqui no ensino superior também nesse sentido. Compreensão de que a cultura do ensino superior difere um pouco da cultura escolar. Expansão e consolidação dos espaços de socialização contínua da modelagem. Superação de práticas positivas, eu acho que a gente já superou isso. Não sei o que aconteceu com esse meu slide, Rodolfo, agora que eu entendi o que você tinha me dito, porque eu tinha selecionado eles acabaram sendo repetidos, tá? Não sei se foi a versão que te mandei. Enfim, inserção de práticas contínuas e intensas na formação do professor, a gente já disse que avançou. A construção de projetos coletivos e elaboração de projetos interinstitucionais, a gente praticamente não tem nada feito. Então, essas são as duas principais questões que eu acho que a gente precisa avançar. Pode encerrar, Rodolfo. Obrigado, gente. Desculpem o slide repetido aí, não sei o que aconteceu com ele. Enfim, obrigado. E agora a gente se coloca à disposição para ouvi-los, para debatermos, para discordarmos, se for o caso. Adriana, pode falar? Oi, o Tiago. Adriana, vamos combinar o seguinte já. Oh, Conforme vocês forem falando, digam o nome de onde para informar as pessoas. É tanta gente que não dá para fazer uma rodada de apresentação que a gente leva uns 20 minutos só para isso, né? tá joia. Mas já faz essa apresentação para todo mundo te conhecer, quem não te conhece ainda. Tá bom. Então, Adriana, meu nome é Adriana Borsoi, eu sou da UTFPR, aqui de Londrina. Participo do GT, né, de modelagem, no âmbito da SBEM, e confesso que fazia um tempo que eu não participava do GD de modelagem no EPREM. Eu estava participando mais de tecnologia, mas vim para cá hoje. Estou achando muito bom ver todo mundo aqui. Bom, eu queria aproveitar, porque o Tiago acabou de colocar o slide sobre, mencionando o ensino superior, né? E aí, Tiago, eu queria entender se vocês olharam para o todo no ensino superior, mais nas licenciaturas, na formação inicial, em que sentido está sendo usada a expressão ensino superior? Não, na verdade é assim, não foi feito nenhum levantamento, como eu disse, é diferente do que o Rodolfo fez. E aqui a gente coloca, na verdade, da expertise, da experiência que a gente tem, ao dialogar sempre com os colegas do campo que atuam no ensino superior. Claro, eu já orientei trabalhos no qual os alunos fizeram levantamentos no nível do ensino superior, principalmente nas licenciaturas, né, de matemática, que é onde a gente se centra com mais força, e aí eu poderia afirmar aí, vamos dizer assim, com dados, mas por isso também está no nível da pergunta, porque como tem pessoas aqui que atuam em diferentes cursos, em diferentes estruturas curriculares, enfim, aí eu acho que é uma questão de abrir o diálogo mesmo, né? É isso, não sei se respondi, mas é essa a ideia que a gente tem, e é mais no sentido também de uma pergunta, de uma provocação. Obrigada, Tiago. Prof, foram feitas uma pergunta aqui no chat mais cedo, do Andlor Paiva. Ele mandou
Bom dia, percebi que no local onde estudo, as pessoas preferem mexer com outras áreas e raramente preferem a modelagem. O que poderia ser feito para mudar isso? Silêncio, Thiago, é isso? E aí, pessoas, o que vocês acham que a gente podia falar para o Andler? Então, eu não vou dar uma resposta. Eu vou falar um pouco por exemplo, da tese da Eliane, que ela defendeu aí tem uns dias, e ela investigou quem são os professores da educação básica do Paraná que lidam com modelagem matemática. Estou falando assim de modo bastante solto. Quem são esses professores que fazem, que desenvolvem, que lidam com modelagem aí no estado do Paraná? E isso, um resultado muito importante da tese da Eliane é que os professores, eles têm algo neles, ou experiências vividas muito relevantes com pessoas, ou eles mesmos veem coisas que têm sentido, que são, vamos chamar assim, pré-noções que convergem para aquilo que a literatura de modelagem, de um modo ou de outro, vai defender. E esses professores faziam um movimento. E como é que você faz para mudar isso lá? Não sei, porque talvez esses professores tenham práticas ou investiguem, ou, enfim, atuem de um modo com excelência que não tem absolutamente nada a ver com modelagem matemática, e está tudo bem, né? Porque eles não encontram a possibilidade de desenvolver modelagem, ou talvez ainda não encontraram e não dispõem de grupos, não dispõem de experiências com pessoas que levam eles a o Rodolfo chama de convite, pode ser um convite, pode ser um convencimento, pode ser uma admiração, várias outras questões. Então, tudo isso tem a ver efetivamente com o horizonte da pessoa, né? E também com aquilo que a gente dá conta de fazer enquanto comunidade, tornando possível desenvolver modelagem matemática para um horizonte que essas pessoas também deem conta, seja ele qual for. Então, o que a gente poderia fazer? Não sei, né? Talvez, na medida em que tenha outras pessoas, outras oportunidades, o Rodolfo fala da interiorização. Às vezes, as coisas elas vêm da educação básica para o ensino superior. Se tivessem, por exemplo, grupos funcionando muito bem, não sei, estou imaginando aqui, né? Aí talvez os professores lá do ensino superior vissem alguma possibilidade de desenvolver isso. Mas eu não veria com problemas não é o fato em si de não haver modelagem lá, ou das pessoas não assumirem que para mim é um problema. A grande questão é como que as pessoas passam a assumir, desenvolver, ter a modelagem no seu portfólio pedagógico também, para o seu próprio desenvolvimento. Oi. Eu entendo, Thiago, que você discutiu e falou da Eliane, né? Mas ela já trabalhou na tese com professores em atuação. Eu entendi que a questão do Andler é no sentido da formação inicial. Não sei, Andler, se era nessa linha, porque caiu a minha conexão e eu perdi sua pergunta. Mas eu penso que na formação inicial, talvez se dê mais foco nas discussões com relação às outras tendências da educação matemática. Ou, quando na modelagem matemática, parece que se cria, né, uma ideia de que as atividades de modelagem levam muito tempo e acaba não sendo tão
prática para se desenvolver, por exemplo, no estágio. Eu não tenho trabalhado com a formação inicial, mas parece que tem essa caracterização de que ela é complexa, e daí os alunos acabam por não escolhê-la para implementar nas práticas do estágio. Então, tinha que pensar, né, mas na formação inicial, possibilidades de trabalhar com os alunos, atividades, né, ou dar uma ideia que a atividade de modelagem matemática não necessariamente precisa ser tão extensa. Como o Rodolfo já apresentou, tem algumas que levam 3 aulas, algumas que levam menos aulas, né? A média, né, Rodolfo, que você colocou foi de 3 aulas. Sim. Então, é possível abordar no estágio? Eu penso que sim. Então, só para fechar essa ideia, daí é porque o Andler, né? Isso. Ele diz que é em relação à universidade mesmo. Então, na verdade, tem uma pergunta aqui de fundo, por que modelagem tem que estar em todas as universidades? Ou isso vai ser feito via política educacional, no qual você precisa ter modelagem em todos os currículos, e os professores vão trabalhar. Eu entendi isso que você falou, mas, assim, como ele disse que é em relação à própria universidade, ele acabou de responder aqui, eu entendo assim, veja, se não é uma exigência de política educacional, é uma escolha de quem está lá. Aqueles pesquisadores fizeram mestrado em, sei lá, história da matemática, em investigação matemática, em outras coisas. Então, assim, claro, eles talvez tenham impressões, não tenham experiências, não fizeram disciplinas, não tiveram oportunidades. Então, é nesse sentido que eu falo que quando que está na universidade? Porque teve uma outra investigação, não me lembro qual orientado meu fez agora, que diz o seguinte, quando que tem modelagem? Quando tem um pesquisador lá que fez modelagem, daí faz. Se não tiver o pesquisador que fez modelagem lá, raramente vai ter o trabalho com modelagem na universidade, porque não é uma exigência, certo? Então, a minha universidade tem a disciplina de modelagem e matemática especificamente no currículo. É uma das poucas que tem. Então, mesmo que eu não estava aqui antes, foi isso antes de eu chegar na universidade, já era uma questão da própria, enfim, dos colegas que estavam aqui. Então, é isso. Como é que faz lá na universidade? Eu não sei como fazer, porque você não tem um pesquisador lá, as pessoas não veem sentido em desenvolver essas práticas, elas não têm know-how, no sentido de segurar o tranco para essas coisas que você acabou de falar, não vai acontecer. Ou a gente acha que modelagem tem que estar em todos os currículos, e o que a gente vai fazer para isso? E até que ponto ela tem que estar em todos os currículos, por exemplo, de formação de professores? É uma pergunta. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais, a gente é muito vislumbrado, enquanto comunidade, desculpe, tá? A gente é muito vislumbrado e acho que modelagem tem que estar em todos os lugares. Eu acho um exagero, certo? Mesmo eu trabalhando com ela. Então, assim, e acho que modelagem pode menos do que, às vezes, o vislumbre que a gente tem enquanto comunidade. Então, do meu ponto de vista, eu acho que essa questão assim, se tem que estar em todo o currículo, eu acho que filosofia, por exemplo, tinha que estar em todos os currículos, mais do que modelagem, certo? Para entender determinadas outras questões. Mas filosofia não está, né? Aproveitando... O Thiago travou? Não, pode continuar. Terminei. Eu travei, ok. Tudo bem? Estão me ouvindo? Eu acho que eu travei. Pensei que o Thiago tinha travado e eu tinha travado. Na verdade... Era ele que estava travando. Bom, a gente não pode continuar enquanto o Rodolfo volta, né? Porque a Eliane e a Gabriela estão com a mão levantada, acho que a Eliane levantou primeiro, só para... Então, nessa questão da universidade, aqui na Unicentro, eu sou Eliane, aqui de Guarapuava, né? Aqui na Unicentro, a gente tem as disciplinas de modelagem 1 e modelagem 2. Então, até tá o Ivan aí, que eu não posso mentir, porque ele foi meu aluno, né? E hoje ele também é meu estagiário, desenvolve modelagem matemática no estágio.
Então, eu creio que, assim, a gente tem avançado nessa questão também na universidade, vendo, assim, a conversa, participando dos eventos, conversando com os colegas. Mas, como o professor Tiago falou, parece que precisa de uma representação nossa lá, do grupo, de alguém da modelagem, para que isso aconteça. Né? Assim como tinha-se muitos pesquisadores na área de resolução de problemas, e ela se expandiu muito, né? Foi se expandindo, assim também, por exemplo, aqui no estado do Paraná, modelagem matemática tem chegado, sim, às universidades, tem chegado às escolas, tem chegado aos núcleos de educação, até por conta de alguns grupos de pesquisa, não só o nosso, como o professor falou, tem outros que eu vejo que são chamados a trabalhar com uma formação pequena, 4 horas, 8 horas, com modelagem matemática. Mas, em si, eu acredito que o que favoreceu bastante aqui no local onde eu trabalho é a questão da disciplina de modelagem estar inserida na grade nova, né? Assim como as demais tendências também estão. Então, nós temos tecnologias educacionais, que eu trabalho também, tem resolução de problemas, tem... só não tem uma que eu, às vezes, né, comento bastante com os meus alunos, que é etnomatemática. Mas as demais tendências, elas estão na grade. Então, isso quer dizer que o professor que vai trabalhar com essa disciplina, ele já está ciente que ele vai desenvolver práticas, né, de modelagem matemática, ele vai desenvolver práticas de resolução, não vai poder ficar no discurso só, né, como a gente vê, vamos ler um artigo. Não, a gente tem que ir para a prática mesmo, a gente tem que desenvolver essas atividades, essas práticas de modelagem ou em qualquer outra tendência, para que os nossos alunos tenham essa vivência e se sintam seguros, então, em desenvolver também quando eles forem para o estágio, ou quando eles forem para as suas escolas, né. Então, acho que a gente vai ganhando massa nesse movimento, né, a partir das nossas conquistas. Acredito que essa é uma conquista da área, né, ter lá em algumas grades, como o professor falou, modelagem matemática, assim como demais tendências, né, mas falando especificamente da modelagem, acho que a gente tem ganhado, né, essa visibilidade, e só falta se alastrar mais um pouquinho, né, e para as outras, né, fazer parceria com os núcleos, né, eu acho que o Rodolfo falou antes, é muito importante, né? Eu venho pensando há bastante tempo, o professor Tiago sabe disso. A gente tentou sair um pouco, os demais grupos de pesquisa também tentaram, né, sair. Eu vejo convites de outros núcleos, por exemplo, lá na região de Toledo, de Maringá, né, que a gente conversa e que também trabalham com os núcleos de educação, né, em algumas formações, Cascavel. Então, acho que a gente tem conseguido, sabe, se alastrar um pouquinho, né, chegar um pouquinho mais perto. Mas é um movimento, né, ele começou não faz muito tempo, ser tão forte assim, né, então acho que a gente consegue ampliar isso e... dá para ver aqui pelo grupo que está no GD, né? 43 pessoas, né? Então, é muito bom. Eu só queria, Gabi, antes, rapidinho, falar uma coisa. Eu entendo que o problema que a gente identifica na universidade para modelagem matemática se fazer presente nas diferentes disciplinas, nos diferentes momentos, seja no estágio, é o mesmo que a gente identifica na educação básica, que tem muito a ver com o que o Tiago colocou do horizonte também. No horizonte, tanto do ponto de vista do conhecimento, às vezes eu nem sei que existe, quanto do ponto de vista de entender se aquilo é para mim ou não. Mas eu também penso, Tiago, que isso está muito relacionado ao modo de entender o que é pensar e fazer matemática. Né? E a gente vem de uma tradição, de uma cultura em que pensar e fazer matemática é muito diferente do pensar e fazer matemática que a gente tenta possibilitar por meio da modelagem. E aí... nesse sentido, quando eu penso nessa questão do pensar e fazer matemática como sendo a espinha dorsal, vamos dizer assim, de um curso de licenciatura em matemática, a modelagem matemática, por mais que, de repente, deveria fazer parte do curso como um todo, sem nenhum romantismo. Não só como disciplina, mas na disciplina de cálculo,
Em diferentes disciplinas, atividades de modelagem matemática, ou ainda, mesmo que não recebesse esse nome, atividades de pensar e fazer matemática, por meio de outras situações que não só a pura matemática ali, deveriam ser práticas comuns. Então, e nesse sentido, e sem nenhum romantismo, acredito eu, fazer a modelagem matemática, eu penso que deveria sim ser uma prática constante dos cursos de formação inicial de professores, mesmo que não tivesse uma disciplina específica para isso. O que acontece também, Karina, é que geralmente a modelagem matemática, quando tem uma disciplina específica para ela nos cursos de licenciatura, primeiro que às vezes ela é ministrada por alguém que a entende numa perspectiva mais da matemática aplicada. E aí, quando o aluno vê o que se faz nela, não entende que aquilo que se faz nela é possível se fazer na educação básica. Não consegue nem compreender, por exemplo, que é possível modelagem, sei lá, nos anos iniciais de educação infantil. E segundo, que mesmo quando na disciplina nós temos um professor que conhece modelagem na perspectiva da educação matemática, a disciplina muitas vezes acontece no final do curso de licenciatura. E aí, ao vivenciar a disciplina no final do curso de licenciatura, os estágios já estão todos pensados e muitas vezes não se torna não se consolida como uma prática possível para o estágio, até porque muda bastante o modo de pensar e fazer matemática que eles estão habituados a viver numa trajetória escolar inteira, né? Então, eu só queria fazer essa observação. Gabi? Oi, estão me ouvindo bem? Tá. Bom dia, eu sou a Gabriele, da Junior Vitória, no Unespar. Então, na verdade, eu queria colocar ali a tema quando a Karina falou, embora, né, foi mais ou menos o ritmo da discussão aqui agora, como eu trabalho na formação inicial, realmente, nos estágios, a gente tem tido dificuldade da modelagem, estar, de fato, lá desde sempre. Uma vez que, no próprio estágio, exige um plano de aula entregue, detalhado, com muita antecedência para professor da disciplina, para o regente, para a escola, para um monte de gente, né? Então, a própria burocracia dos estágios, ela tem afastado os nossos alunos, né? É a experiência que a gente tem aqui. Inclusive, até os mais empolgados, que querem, não, professora, eu gostei da aula de modelagem, eu quero fazer modelagem. Quando eles começam a se organizar no plano, eles acabam desistindo da modelagem por conta disso. Só um segundinho. Vai, aluna! E a cachorra aqui na porta. E aí, o que a gente tem, digamos, vencido, as práticas de modelagem, né, com os alunos da graduação, é no TCC. Porque daí o TCC, eles conseguem, né, um contato com uma turma, já tem essa informação de que é uma atividade que não tem um prazo pré-definido, e aí a escola aceita ou não, e as coisas acontecem de forma mais natural. E aí, como a Eliane falou, o Thiago comentou também, no nosso campus, a modelagem sempre teve muito forte, né? A Michele começou aqui e ela colocou a disciplina no currículo há muito tempo atrás, nessa perspectiva que você está falando, é uma coisa mais da matemática, tentando lá no final da disciplina mostrar a educação matemática. Ela era uma disciplina até mais longa, e aí a gente foi modificando ela ao longo do tempo, e agora, nessa última atualização, a gente trouxe ela para o primeiro semestre do terceiro ano, que é onde eles ainda estão se preparando para o estágio, porque às vezes os alunos dizem assim, eu queria ter conhecido modelagem antes para fazer no estágio. Aí a gente foi trazendo ela do quarto ano, foi, né, para o primeiro semestre, aí foi para o terceiro ano, e hoje ela está no primeiro semestre do terceiro ano, pensando em dar a possibilidade dos alunos usarem no estágio. Mas o problema ainda está na questão burocrática do estágio, de ter um plano de aula. Então, como o Rodolfo apresentou ali, né, muitas pessoas se inspiraram em atividades já da literatura, mas fizeram modificações para a sua sala de aula. Mas quando você é um professor e conhece a sua sala de aula, você consegue se organizar, né? Quando você vai no estágio, você meio que chega de sopetão na turma. Às vezes a própria escola não conhece muito a modelagem e acaba não aceitando esse plano de aula muito aberto, né? Então, talvez a gente precise pensar, rever como chega a modelagem através do estágio. Os TCCs têm sido tranquilos, né? Eu acho que tem desenvolvido de forma interessante. E aí, o que o Rodolfo falou, digamos, por exemplo, dessa interiorização da modelagem, acaba passando, eu acho, pela própria universidade
estando forte nesse âmbito de pesquisa. Então, assim, como eu falei, a Michelle, hoje ela está em Apucarana, mas ela esteve aqui durante muito tempo, ela construiu o nome da modelagem dentro da Vitória. Ela foi chamada várias vezes para fazer cursos daqueles de início do ano no núcleo regional, que daí é no estadual. Já foi chamada por algumas prefeituras. Então, são esses cursos rápidos de 4 horas, mas pelo menos a pessoa descobre que existe a modelagem. Não quer dizer que ela vai fazer, mas pelo menos não é um termo tão inusitado quando apareceu um estagiário na sala de aula dela, né? E dando continuidade, né? Passou por aqui a Manu, que agora está na Unicentro de Guarapuava, estou eu aqui. Então, a gente tem conseguido manter a modelagem, digamos assim, não ativa, mas foi reconhecida frente ao município, aos municípios da região, né? E também no Estado, através do Núcleo Regional de Educação. Então, acaba passando, eu acho, pela própria universidade ter o pesquisador, que a Eliane falou, né? Eu acho que a resolução de problemas, e eu lembro, assim, na minha formação de graduação, a moda era jogos, né? Os jogos tinham ganhado uma grande pesquisa, então tinha professores na minha graduação. Por exemplo, eu tinha disciplina de modelagem matemática, não, desculpa, eu tinha um tópico dentro de uma disciplina de modelagem matemática. Então, assim, eu nem conheci direito a modelagem na graduação, porque ela era um tópico junto com 8, uma disciplina semestral. Então, não tinha nem como descobrir o que era modelagem, né? Acho que vem ganhando força dentro da graduação, e aí, com isso, eu acho que a gente vai se expandindo, o pessoal vai reconhecendo, né? E leva tempo, né, para de fato as coisas se firmarem, né? Então, eu acho que a gente está indo num caminho certo, mas eu acredito que passa, sim, pelo fortalecimento da universidade, né, dos pesquisadores dentro da universidade, para ter a disciplina no curso e também poder ajudar a ministrar cursos e eventos para a região, né, onde a universidade acaba atingindo. Né? Então, eu penso nesse sentido. Perfeito. Obrigado. Nós temos Anderson, Bárbara e Ivan na fila. Anderson primeiro, por favor. Obrigado, Gabi. Bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson, eu sou professor aqui do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu comecei a trabalhar com a modelagem matemática não tem tanto tempo, mas quando eu fui vendo artigos sobre modelagem matemática, eu achei extremamente interessante. Apesar dela não estar em tudo, como o professor Tiago disse, né, mas ela está presente em praticamente tudo. E eu acho que o professor Rodolfo abordou bem essa parte aí que ele colocou. Eu até fiz uma observação aqui, né, o fato, por exemplo, da modelagem, quando está em algum curso, está no final dos cursos, né? O professor Tiago também falou da dificuldade que nem todo pesquisador é da área de modelagem, mas, assim, modelagem é uma coisa que eu acho que era para ser um ponto-chave, né, e realmente está em todos os cursos e nos períodos iniciais, porque praticamente tudo que eu trabalho em matemática, pelo menos na matemática atual, tem um modelo matemático, né? Então, a gente trabalha com modelos. O ideal seria, talvez, a gente fazer conforme a gente vê hoje, né? Muitas recomendações do pessoal da área da educação, começar mostrando uma situação interessante, uma situação de preferência real para o aluno e construir aquele modelo, mesmo que ele seja existente, por exemplo, no caso do AMPA, do AMPG, né? Eu acho que isso faria mais interessante. Só que o problema também, né, é que, além das disciplinas estarem no final do curso de licenciatura, eu vejo uma grande dificuldade de muita gente da nossa área de conseguir problemas e trabalhar dessa forma. Apesar de ser uma área que já tem um tempo de estudo, né, o pessoal ainda não sabe muito bem como fazer isso. Eu mesmo, em algumas situações, tenho dificuldade, sabe? Por isso que eu tenho procurado ler artigos, procurar problemas que me levam nessa situação, né, de poder entender um pouco melhor para aplicar isso na sala. Quando eu vou, por exemplo, para conteúdos de álgebra linear, por exemplo,
algumas aplicações são bacanas, mas nem todas eu consigo colocar. Por exemplo, quando eu chego ali na parte de transformação linear, a tendência da gente é ir ali no livro que já tem muita demonstração e meter bronca naquilo que é o que a gente sabe fazer, que é o que a gente aprendeu na faculdade também, né? Aí, quando a gente tenta envolver outros colegas, não sei se responde para o André, mas no caso nosso aqui do Norte, né, além de ter apesar que no campus que eu estava, que tem o curso de licenciatura, que recentemente eu mudei de campus e não estou mais no curso de licenciatura em matemática, mas ainda trabalho com o pessoal do outro campus, né? A gente tem 2 pesquisadores da área de matemática aplicada e esses são mais tranquilos para a gente conversar de modelagem, mas não está ali... a gente ainda tem dificuldade de fazer uma aplicação disso no ensino médio, sabe? Aí eu penso que talvez a própria dificuldade, tempo dos professores para estudar mais sobre uma outra área, para buscar isso, porque dá muito trabalho, né? E aí eu, por exemplo, tenho buscado artigos e se tiverem grupos aí no Paraná, que eu sei que é uma área realmente forte, porque eu tenho um colega daí que é o Leonardo, do Instituto Federal daí, ele tinha um projeto que a gente até discutiu um pouco de modelagem, né? Leio muita coisa daí, e aí se tiver um grupo de modelagem aí na instituição de vocês, se vocês tiverem um grupo e que eu possa fazer parte aqui à distância, porque a gente está bem longe, né? Se algum dia tiver oportunidade aí também vai ser ótimo, mas eu gostaria de participar e acho bem interessante tudo que vocês colocaram, faz muito sentido. Bom, pessoal, mas era isso. Se tiver chance, eu gostaria de participar do grupo e o problema meu mesmo, particular, assim, eu acho que é dispor de muito tempo e a dificuldade para achar problemas reais, sabe? Perfeito. Ó, a Gabi já ofereceu o grupo dela, e depois eu vou pedir para a Adriana também falar do GT de modelagem da SBEM, que é um lugar que você pode também se integrar às discussões de modelagem em âmbito nacional, que a Adriana aqui é nossa... Como é que eu posso... Você é coordenadora, vice-coordenadora, né, Adriana? Perfeito, que a Adriana é vice-coordenadora do GT, então no final eu gostaria que a Adriana falasse um pouquinho, convidasse todo mundo, aproveitar que nós estamos com a sala cheia, né, Adriana, para falar sobre o GT, que tem reuniões periódicas agora, a gente tem discutido essas questões. Valeu, professor Anderson. Bárbara? Muito obrigado, professor Rodolfo, professora Adriana. Valeu. Bom dia, gente. Bom Vocês dia. me ouvem bem? Que a minha internet não está colaborando muito. A minha caiu. Depois eu dar um alô. Eu sou a Bárbara, eu sou da UFPR, do campus de Jandaia do Sul, perto de Maringá. Bom, e aí, sobre a questão do André, né, a gente já discutiu bastante, assim, concordo com muitas das falas dos colegas, mas pensando em algumas alternativas, né, André, assim, acho que todos disseram que a gente pouco se arrisca a fazer as coisas das quais a gente tem receio. Então, o desconhecido sempre gera essa ansiedade, então, de repente, seja esse o motivo pelo qual você não perceba a modelagem tão disseminada no curso do qual você faz parte, né? E aí eu queria propor, retomar, na verdade, uma discussão que a gente já vem realizando, que acho que alguém, se não me engano, o Rodolfo, disse que esse problema, né, no ensino superior é o mesmo da educação básica, e eu concordo, e aí eu vejo nos projetos de extensão uma alternativa muito boa, né, para que a gente possa discutir essas questões. Então, eu vou insistir nisso, eu sei que pode soar repetitivo para as pessoas que participam das discussões da qual eu participo, né, dentro do GD de modelagem, mas isso faz parte da minha trajetória pessoal também, foi por meio de projetos de extensão no primeiro ano da licenciatura em matemática que eu conheci a modelagem, e vejo aqui no lugar onde eu trabalho como uma boa oportunidade para a gente disseminar a modelagem matemática tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, assim, também bato no pé e faço defesa pelo desenvolvimento de projetos de extensão e não só cursos e eventos, porque esses projetos e programas têm maior durabilidade. Então, aqui no campus onde eu trabalho, a gente tem alguns projetos na área de educação matemática, normalmente são sim, coordenados por professores da área de educação matemática, obviamente, porque é a nossa área de interesse, mas com adesão e participação de professores de outras áreas, que são matemáticos puros, aplicados. E esse diálogo, esse espaço formativo é muito bacana, né? Porque a gente aprende
uns com os outros a partir dessas experiências, e isso tem feito com que professores que ministram as disciplinas de cálculo, teoria dos conjuntos, teoria dos números, enfim, levem a modelagem matemática para suas aulas, como uma alternativa pedagógica, né? E aí a gente tem se formado nesse sentido. Ao mesmo tempo, como desses projetos de extensão fazem parte alunos da formação inicial, esses alunos, desde os primeiros anos do curso, já levam para as escolas também a atividade de modelagem matemática, acompanhados pelos professores formadores, que não são necessariamente especialistas em educação matemática, e em companhia dos professores que estão lá na educação básica. Então, a gente consegue perceber esse movimento que vai para além da pesquisa, né? Nem todas essas práticas são desenvolvidas com esse intuito, são desenvolvidas mesmo no contexto da extensão, atendendo aos princípios extensionistas ali, né, da indissociabilidade de ensino, pesquisa também, mas extensão. E aí a gente tem percebido um movimento muito bacana. Não estou dizendo que isso é fácil, essas relações não são sempre harmoniosas, a gente discute bastante aqui, porque as nossas formações são mesmo muito diferentes. Então, o que eu compreendo por modelagem matemática é bem diferente da compreensão dos meus colegas que são matemáticos aplicados. Isso é muito bacana em vários momentos, mas nem sempre são discussões muito legais, assim, harmoniosas, né? Tem discussões bem pesadas, mas, assim, o que a gente tem percebido é que a gente tem conseguido levar a modelagem para as outras disciplinas do curso. Também isso acontece com as outras tendências pedagógicas aqui da educação matemática, mas com foco na modelagem matemática. E aí, desse movimento que a gente já vem fazendo há um tempo, agora a gente tem uma oportunidade muito boa, porque a gente está no momento da obrigatoriedade da acreditação da extensão dos cursos de licenciatura, dos cursos de graduação, aliás, né? Então, aqui na licenciatura onde eu trabalho, por exemplo, nós optamos por dissolver os 10% da carga horária de extensão em todas as disciplinas do curso. Então, assim, na disciplina de Matemática 1, que está no primeiro semestre do curso, a gente tem uma carga horária de extensão que deverá ser cumprida dentro de projetos extensionistas. Na disciplina de Matemática Financeira, que está no segundo ano do curso, isso também acontece. Então, a gente está conseguindo perceber esse movimento de adesão mesmo dos diferentes professores ali que compõem o colegiado de curso, sabe? A modelagem matemática e outras tendências em educação matemática. E aí a gente vai percebendo também essa construção conjunta do que seja fazer educação matemática, do que seja educação matemática, e uma compreensão da modelagem matemática na perspectiva da educação matemática, né, e não só da matemática aplicada, que é onde está a formação da maior parte do corpo docente aqui, onde eu trabalho. Mas acho que é um bom momento para a gente pensar nessas possibilidades, né, de disseminar a modelagem matemática nos cursos onde nós estamos, não só em disciplinas específicas da educação matemática, na educação básica, para além dos fins de pesquisa, que é uma coisa que o Thiago já vem falando há bastante tempo, né, e com o qual eu concordo, na formação desses grupos que disseminam essas práticas, enfim, mas uma possibilidade, de repente, para você levar aí para o seu curso também, para as outras pessoas que estão participando desse processo, né, de revisão, de ajustes dos seus cursos aí. Perfeito, Bárbara. Eu acho que esse seu exemplo inspira, de repente, muitos de nós que às vezes ficamos preocupados com o movimento na educação básica, esquecemos que a gente pode ser o estopim de movimento junto aos nossos colegas professores e para impactar diretamente a formação inicial dos nossos alunos, né? Então, eu vejo que a sua fala é muito pertinente para dar um chacoalhão em todo mundo e um exemplo bem interessante para que possa inspirar outros a tentar iniciar um movimento também de diálogo com os pares. E, certamente, basta você estar com os seus pares no ensino superior de áreas distintas, e eu gosto de chamar a atenção, que independente da área, todo mundo está preocupado com a aprendizagem dos seus alunos, então todo mundo tem um objetivo comum, mas partem de perspectivas e ideias diferentes para atingir esse fim, por isso que a convivência, de repente, não seja sempre tão harmoniosa, mas é uma iniciativa que dá para fazer com certeza, se não com todos, com um grupo, sim. Muito bom. Ivan? Professor, com licença, eu vou só pedir para que a gente tire, para que quem puder abrir a câmera, para a gente tirar nosso print para nossa fotinho. Ou seja, todo mundo pelo abrindo. horário.
fazendo pose, deixa só o Ivan falar, que ele fica com a boca torta, enquanto a gente está Ok. na câmera. Mas abram as câmeras, por favor. Olha, a próxima palestra que a gente tem é às 10h45. Então, se vocês estiverem de acordo, eu penso que a gente não tem problema em passar uns 10, no máximo 15 minutinhos, a gente ainda teria um intervalo de meia hora. Tudo bem para vocês? Se a gente for conversando e for rendendo, pode ser? E 10h45, meia hora com a gente em casa, acho que dá tempo de ir no banheiro, tomar um café, né? Conversar com a gente mesmo, no espelho. Pode falar, Ivan. Então, pessoal, bom dia. Eu sou acadêmico da Unicentro, até aluno da professora Eliane. Então, eu fiz prática com modelagem no meu estágio. Então, nós temos, até acho que foi comentado no chat, modelagem, a gente tem as disciplinas de modelagem já no último semestre do segundo ano e no primeiro do terceiro. Então, nele a gente tem tanto uma parte teórica e uma parte prática, que eu vejo como algo muito bom para até desmistificar isso que a modelagem, todas as atividades de modelagem vai demandar muito tempo, porque é possível sim fazer num tempo menor. Até acho que não sei, agora eu não lembro o nome de quem falou, dos problemas burocráticos que tem no estágio, realmente tem, a gente tem que fazer plano de aula, a gente tem uma limitação de tempo, mas é possível realizar. Eu fiz uma prática com modelagem de 4 horas, e assim como acho que o professor Rodolfo trouxe dos relatos de experiência que ele viu no evento, que muitos deles traziam já o tema e o problema, então eu também fiz uma prática nesse sentido. Então, para entender, foi a primeira prática que eu desenvolvi com modelagem. Então, para entender que quando nós estamos iniciando, não precisa ter desde aquele início, por exemplo, seguindo a linha do buraco, por exemplo, tem aquelas 5 etapas, escolha do tema, pesquisa, não preciso realmente seguir tudo aquilo lá, eu posso começar ao pouquinho, por exemplo, molhando o pé, digamos assim, antes de fazer aquela atividade imensa que todo mundo, assim, fala, nossa, olha a teoria, vê aquelas atividades, assim, é muito bonito, mas demanda tempo. Mas a gente pode começar aos poucos e conforme nossa experiência com a modelagem, nós podemos ir adensando isso, a gente pode ir aumentando conforme a nossa experiência. Então, acho que aqui, por exemplo, na Unicentro, das disciplinas, é muito bom que a gente vê essa prática, a gente vê que a gente pode fazer alterações, não precisa seguir bonitinha a teoria, e que é possível, sim, fazer no estágio, desenvolver essas práticas. Então, um relato aí da minha experiência com modelagem, como acadêmico, e é isso. Obrigado, Ivan. A Eliane está toda lá metida, né? Meu aluno. Mas é legal ver a experiência de alguém que realizou no estágio. Eu gostei muito da metáfora, né? De molhar os pés, né? No sentido de tateando, entendendo o que é essa modelagem, até porque a nossa tradição como aluno, num curso, como aluno de matemática, é muito maior que a nossa experiência como professor, quando a gente faz estágio, a gente está começando ainda, né? Então, bem interessante. Obrigado, Ivan. Poli, quem é você, Poli? De onde você vem? Ah, ainda bem que foi Poli, não Flávia, né? Mas se quiser, a gente chama de Flávia. Acho que o nome que está aparecendo aqui é Poli mesmo, né? Isso, é. Bom, pessoal, então, bom dia, eu sou a Poli, sou da Unespar de Campo Mourão, mas falo aqui de Maringá, né, onde eu resido, e aproveitar que o Rodolfo estendeu o tempo, né, e a gente gosta de falar, então a gente vai aproveitar desse tempo para a gente falar. Mas só queria, na verdade, compartilhar, porque foi bem interessante essa discussão que surgiu aqui, né, acerca de aproveitar da oportunidade da formação inicial, né, para a gente trabalhar, né, disseminar a modelagem a qual a gente acredita, sim, né, que tem muitas oportunidades de inserção na sala de aula, porque recentemente, com os meus alunos da graduação, na disciplina de modelagem matemática, a gente levantou justamente essa discussão.
E foi levantada por eles, né? Ah, por que não ter essa disciplina já nos primeiros anos, né? Para que a gente pudesse, no decorrer do curso, já conseguir fazer articulação com as outras disciplinas, com as outras componentes. Então, foi bem interessante, né? E bem ao encontro do que vocês colocam aqui, e interessante por ser um interesse, né? Dos próprios alunos, né? De já buscar essas articulações com disciplinas já no primeiro ano. Aqui no nosso curso ali de Campo Mourão, eu sei que já tem professores que fazem essa prática de trabalhar modelagem em cálculo, em outras disciplinas, inclusive alguns desses alunos, né, da minha disciplina de modelagem relataram, olha, agora eu consigo entender que aquela prática de tal professor se assemelha muito à modelagem, porque acho que no momento o professor nem enunciou como sendo uma modelagem, né, mas acho que é esse o caminho mesmo, né, e é importante, né, seja uma inserção ali já nos primeiros anos ou nos anos finais, mas que seja feito de uma forma que os alunos tenham essa compreensão do que é fazer essa modelagem. Então, é só um relato do que os próprios alunos levantaram diante do que vocês estão colocando aqui nessa discussão. Perfeito, Poli, brigadão. Daisy? Então, bom dia, sou Daisy, fui aluna da UTFPR de Toledo, né, tive o professor Rodolfo como professor, professor Emerson, que também estava por aí, professor Elaine, agora no curso de pós-graduação, né, e eu trabalho na rede estadual de ensino, trabalho com o ensino fundamental e o ensino médio, até pegando um gancho do que o Rodolfo, né, o professor Rodolfo tinha falado no início. Eu acredito que aqueles relatos de experiência no ensino fundamental, eu como atuando, eu acho, não sei se é mais fácil a palavra da gente trabalhar a proposta com o ensino fundamental hoje, ainda mais no momento pós-pandemia, ela parece ser mais atrativa para o aluno, né? Já o ensino médio, a gente tem sofrido bastante, não que não consiga fazer, mas é mais, às vezes, a percepção do aluno, ela é um pouco diferente, né? Mas o que eu percebo no âmbito escolar de outros colegas que atuam, eles, às vezes, eles têm essa resistência de trabalhar com a modelagem, e eles, muitas vezes, já durante o ano, aí eu trabalhando, às vezes, desenvolvendo algumas atividades com os alunos, tem muito professor que fala assim, que eu escuto, né, porque você é doida de fazer isso com essa turma, porque realmente, às vezes, demanda tempo, demanda paciência, às vezes, dependendo a atividade que você propõe, a própria coordenação, às vezes, pode estar achando que está bagunçado, que está tumultuado, então tem sim essa resistência. Eu vejo que na escola onde eu atuo, nós somos em 7 professores de matemática, e eu percebo que a única que faz alguma atividade trabalhando com modelagem matemática sou eu, e muitas vezes já teve vários colegas de questionar, de falar assim, mas o que é essa modelagem matemática? Né? Então, tem essa percepção também, e eu vejo que isso é devido à minha formação, eu tive o contato com a disciplina, então, na minha prática, é uma coisa que, confesso que as primeiras vezes fiquei um pouco perdida, fui, apliquei, a gente vai remodelando, né? A gente vai adaptando com a turma que você tem, isso a gente trabalhando lá na educação básica. E eu vejo que quando a gente vai para esses cursos de extensão, né, igual na pós-graduação, fiz a especialização na UniOeste, e durante a especialização, as disciplinas que a gente teve da matemática, né, que envolvia a matemática, praticamente todos os professores trouxeram algo dentro da modelagem, então vai muito da formação. Era mais isso mesmo, só para um relato. Obrigado, Deise. Percebe? Mais um exemplo de que a formação inicial pode impactar, né, as práticas dos professores. Ou a formação continuada também no caso de mestrados, ou mesmo projetos de extensão, como a Bárbara bem chamou a atenção, né, e assim vai. Até mesmo, Bárbara, eu acho interessante,
E só falando rápido aqui, a Aline, que está aqui comigo, eu e a Bárbara, outra Bárbara, nós temos um projeto aqui, e o Larico também, que é da física, e é da física pura, aliás. Nós temos um projeto na universidade já há 2 anos. E eu fui chamado na prefeitura municipal para fazer um projeto com professores do município, e a ideia do município era que fosse um curso, que tivesse começo e fim, com uma carga horária específica para certificar os professores. E o que a gente falou para a prefeitura é que daquele jeito a gente não queria. A gente queria fazer uma extensão que tivesse começo e não tivesse fim. E foi muito estranho para a prefeitura, que topou, para a Secretaria Municipal de Educação, e principalmente para os professores que começaram. E nós estamos terminando o 2º ano com 60 professores, quinzenalmente às quartas-feiras, para conversar sobre matemática, educação matemática e também modelagem matemática. Não é só sobre modelagem, mas esse ano a modelagem figurou em vários encontros. E no começo, a desconfiança dos professores era muito grande. Tudo que a gente dizia parecia que era bonito, mas na prática não funcionava. E o que a Aline e eu temos conversado bastante é que agora, quando a gente vai discutir alguma atividade diferente, a gente discute, no dia seguinte aparecem várias fotos no grupo do WhatsApp de professores que já encabeçaram a iniciativa. Então, eles passaram a fazer parte de um coletivo, Tiago, que pensa de modo diferente, porque a formação ela não foi estanque. É uma formação que impacta, porque a gente está há 2 anos conversando sobre as mesmas coisas. Eu falei para elas esses dias, não no último encontro, na quarta passada, eu falei assim, vocês estão se vendo falando sobre frações, falando sobre quadriláteros, falando sobre ensino de matemática diferente, como eu vejo vocês falando? E elas se reconhecem melhores, sabe? Se reconhecem fazendo parte desse coletivo. Isso é muito bom. E o mais legal é que a gente vai encerrar na quarta que vem, e no ano que vem começa de novo. E eu não sei quanto dos 60 vão continuar, mas nós começamos com 100, aí no 2º ano vieram 80, que agora estão 60, e eu me arrisco a dizer que eu acho que mais de 40 a gente vai ter no ano que vem. Dos mesmos, sem abrir para ninguém, porque a gente não tem costas tão largas para dar conta de tanta gente. Né? Mas tem uma fila enorme de gente querendo entrar, e a gente diz que não, por conta da impossibilidade. Então, o que eu quero dizer com isso, aproveitando a fala de vocês, é que as pessoas não sabem que pode ser diferente do que é, até não conhecerem o diferente. E eu não digo isso em relação à modelagem, mas mesmo em relação à formação. O que é formação de professores continuada para todos os professores que estão na prática? Um curso que vai lá fazer, ouvir as pessoas falando, ganhar horas. Até ressignificar a própria formação vai um tempo muito grande. E o Tiago, com os orientados dele, tem essa experiência também. A Eliane, inclusive, é uma das precursoras de uma formação que tem sucesso no Paraná, e que também não é estanque, não tem nem começo nem fim, e já tem mais de quantos anos, Eliane? 7 anos. Mais 7 anos, percebo. Então, são formações que não começam, né, de uma hora para outra. Tiago, por favor, desculpa. Professor, com licença, desculpa, Thiago. Eu vou fazer o nosso fotinho, porque na primeira foto bastante gente saiu com a mão no rosto, aí depois que nem... Vamos fazer pose, então? Sabe? Pode vamos ser? Fazer... Vamos fazer pose, então. Isso. Instruções, põe a mão na coxa, para baixo. Thiago, abaixa a mãozinha para ela não na sua frente. Respira. Abaixe as mãozinhas da tela. Isso, eu vou contar até 3, e no 3 vai ter saído a nossa foto oficial, então. Todo mundo ligando câmera, gente. 2, 3. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Vai lá, Thiago. Valeu. Então, esse relato do Rodolfo é um relato que me alegra bastante, porque, assim, não é que a gente seja dono da ideia, acho que outras pessoas já tinham falado isso também, de algum modo, e isso está na literatura por outras pessoas, mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a se perguntar, enquanto comunidade, o seguinte: o que temos de pensar que não é da modelagem, certo? Para que a modelagem tenha sucesso. Como a gente está numa área que já avançou um pouco e tem muita produção interna, a gente incorre eu chamaria na dinâmica interna do grupo, em termos epistemológicos, quer dizer, o jeito que a gente produz conhecimento, de ficar tentando resolver os problemas por dentro, com a própria modelagem. Mas isso seria quase que um programa degenerativo de pesquisa. Porque se você olhar nos últimos 20 anos, a gente, em termos do que modelagem dá conta, pode fazer ou não, 30 anos, a gente não tem fatos novos. Por quê? Porque a gente sabe que tem questões que a gente dá conta. O Rodolfo trouxe a questão da aprendizagem. Né? Veja, nós temos problemas sérios de aprendizagem, de matemática,
desde sempre. A dissertação do professor Dionísio foi por que foi na quinta série? Porque tinha um problema lá da aprendizagem, isso que motivou ele foi trabalhar com modelagem. Só que a gente, eu não tenho medo de dizer isso, muita gente que investiga e faz prática com modelagem tem concepções empiristas da aprendizagem, não são construtivistas. Entre os nossos professores, o Fernando Becker fez uma pesquisa, chama Epistemologia do Professor de Matemática no Brasil inteiro, um professor de ensino superior, um professor de educação básica, e isso é o que predomina ainda, nem o construtivismo ainda se consolidou como um modo mais, vamos dizer assim, adequado de compreender a cognição e de organizar tarefas de modo geral. Não é diferente em modelagem. Então, eu acho que a gente tem que começar a se perguntar o seguinte, o que temos de pensar que não é da modelagem. E essa ideia do grupo é uma coisa que não é da modelagem, porque as formações que nós tínhamos até então, o modo de pensar a formação, ela é uma formação centrada nas potencialidades da modelagem, mas elas por si só não são suficientes, são necessárias, mas não dão conta, né? Então, essa coisa do tempo, gente, uma coisa simples, mas nós precisamos permanecer com os professores por mais tempo, e aí tem gente que começa a fazer, porque nesse horizonte vai dando tempo, vai lidando com questões psicológicas, vai lidando com questões do conhecimento mesmo da modelagem, questões do conhecimento matemático, né? Então, eu penso que enquanto grupo de discussão, a gente precisa agendar esse tipo de discussão, certo? Em termos de práticas, em termos de pesquisa mesmo, porque senão a gente vai incorrer naquilo que a gente chama, o Lacasse chamou de programa degenerativo. Só prevê os mesmos fatos, mas a gente já sabe que, enquanto pesquisa, isso pode estar lá. E não me entendo mal, não é que eu não quero que a modelagem esteja nos currículos. Eu acho que a gente precisa entender melhor esses limites, esse lugar, e como é que isso se faz. Porque se você for pensar na matemática aplicada, Rodolfo, modelagem matemática é um modo de fazer matemática, de fato. E na educação matemática? Que modo é esse? Né? Que tem que ter destaque frente aos outros e porque, né, que espaço é esse desse currículo? Veja, os nossos currículos de licenciatura continuam padecendo dos mesmos problemas da década de 40, da década de 50, da década de 60, mesmo que tenha avançado um pouco. As disciplinas são todas isoladas, as disciplinas de educação matemática são separadas da disciplina de matemática, o professor de geometria não trabalha numa perspectiva, vamos dizer assim, mais apropriada, professor de álgebra, professor, enfim, os diferentes modos, e eu não tenho medo de dizer que é apropriada no sentido dos resultados irreversíveis, por exemplo, da psicologia cognitiva. Né? A gente sabe que os alunos não aprendem meramente por repetição. Precisa ter outras coisas aí no meio do caminho. E isso continua sendo vigente, isso continua sendo um espaço de disputa em termos de licenciatura. E, claro, os alunos, quando eles se encantam com uma coisa, eles sempre acham que aquilo deveria ter sido trabalhado antes. Eu escuto isso o tempo todo. Só que a questão é assim, às vezes foi trabalhado de um outro modo, o cara não estava preparado, né? Porque agora que estou dando aula no primeiro ano, e eu perguntava para os alunos do terceiro, já fizeram práticas assim? Não fizeram. Agora estou lá com um outro professor que não trabalha com modelagem, que faz várias práticas muito parecidas com as que a gente faz, e os alunos não se deram conta. Então, sabe, a experiência da pessoa é uma coisa complicada. Aliás, Thiago, aqui em Toledo, esse ano, eu estou trabalhando modelagem, e tem a professora Jaina, que trabalha modelagem na matemática aplicada no mesmo semestre. E está sendo uma experiência muito interessante, de os alunos discutirem a modelagem matemática sob duas perspectivas distintas, mas complementares. Né? E a gente tem até conversado pouco, a professora Jaina e eu, mas a gente tem conversado. E que interessante tem sido esse casamento dos mesmos alunos estarem fazendo modelagem no mesmo semestre, sob perspectivas distintas, mas com professores que dialogam e conversam sobre as suas disciplinas, né? Considerando o horário, eu vou pedir para a Adriana, então, fazer o convite como nossa vice-coordenadora do GT de modelagem. Pode ser, Adriana? Pode sim, obrigada pelo espaço, Rodolfo. Eu até já me antecipei, porque eu pensei que não fosse dar tempo, e eu deixei ali no chat, porque assim, a gente vê várias pessoas que estão aqui pela primeira vez, segunda vez e tal, e que eu sei que não estão ainda recebendo informações do GT10, né? Então, assim, a gente tem, não vai dar para eu ficar falando amplamente aqui sobre os propósitos do GT10, mas ele é um grupo, né, no âmbito nacional, que discute modelagem matemática.
Então, deixei o link também da página do GT10 dentro do site da SBEM, para vocês se inteirarem. E eu estou na coordenação agora desde o ano passado, junto com a professora Elizabeth Souza, do Pará, ela é a coordenadora do grupo, e a gente fez o último CIPEM de forma virtual, né, e aí foi feita a sugestão de que a gente iniciasse reuniões virtuais periódicas. Então, a gente está na terceira, vai acontecer a terceira reunião virtual do GT10 este ano, e vai ser no dia 8 de dezembro. Inicialmente, a gente tinha estabelecido a terça-feira como dia de reuniões, encontros, né? No entanto, nem todas as pessoas podiam participar. E para diversificar um pouquinho, né, a participação de pessoas que ainda não puderam, a gente fez uma consulta, e dessa vez vai ser na quinta-feira. Então, eu espero que todos possam participar, façam um esforço para participar, lá no dia 8, das 16 às 18 horas. Bom, o que a gente tem discutido, né? A gente tem tentado conhecer um pouco melhor grupos de pesquisa em modelagem matemática, ou que tem a linha de pesquisa em modelagem matemática. Então, a gente tem aqui vai ter nessa reunião um momento de socialização das pesquisas de alguns grupos de pesquisa que já apontaram aí a possibilidade de fazer isso, e novos encontros, a gente vai conhecer outros grupos também. Teremos momentos de informes, e lá a gente vai falar um pouquinho sobre a realização da CNEMEM no ano que vem, a gente vai, né, passar alguns outros informes, e sobre publicações também previstas para 2023. Então, assim, eu coloquei o link de um formulário para quem tem interesse em se aproximar do GT, né? Ser membro do GT na SBEM requer atender alguns quesitos, dentre eles participação no CIPEM, ser sócio da SBEM, com anuidade em dia e tudo mais, mas não tem problema, quem não atender esses quesitos vai receber, né, informações sobre atividades do GT, e quem sabe fique próximo do grupo e comece a participar mais ativamente da comunidade. Então, fica aí, eu já vi que várias pessoas que estão aqui responderam lá o formulário, e é naquele endereço de e-mail que vocês informaram que a gente vai encaminhar o link da reunião. E quem já respondeu o formulário, quem, né, fez isso uma vez lá atrás, em outros momentos que a gente mandou, fique tranquilo que vai receber o link da reunião, e a gente espera ver vocês lá. Obrigada, gente. Gente, mais alguém gostaria de fazer algum informe para o grupo antes da gente finalizar? Tiago está escrevendo ali, né? Também. Pessoas, seguinte, então, agora às 10h45 nós temos a palestra de encerramento do evento, com a professora Cristiane Copp de Oliveira, ela é ótima, e ela vai falar sobre diálogos para repensar a educação matemática no período pós-pandêmico. Depois da palestra, nós temos a recondução, a reunião da SBEM Paraná e a recondução da diretoria, que nós temos 2 representantes, se eu não me engano, tem mais, o Robson aqui também, né? 3, não sei se tem mais gente por aqui, que faz parte da diretoria da SBEM. Nossa, nós estamos chiques para o nosso GT, né? Cheio de gente da SBEM Paraná aqui, que vai ter a reunião e a recondução para mais 3 anos depois dessa equipe. Então, estão todos convidados a também participar desse momento de representatividade da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Paraná. Foi muito bom estar aqui com vocês, poder conversar mais um pouco, ver alguns outros conhecidos. Eu preferia que fosse presencial, mas a gente sabe que foi uma decisão até acertada, considerando que está todo mundo usando máscara de novo, talvez, em Foz do Iguaçu, uma cidade turística, então tem tudo isso também. Mas certamente a gente vai se ver em próximos eventos e dar aquele abraço que a gente está aguardando quando a gente ainda não deu. Tiago, obrigado pela parceria. E vamos nos vendo agora na palestra de encerramento. Forte abraço a todos, até daqui a pouco. Valeu, abraço. Obrigado, Rodolfo. Sim, Valeu, é verdade. Quem é de longe, né, foi ótimo ser virtual, verdade. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.